É normal que investidores iniciantes tenham dúvidas e até cometam erros ao começarem sua jornada no mundo dos investimentos. Mas isso não significa que esses erros não possam ser evitados. A maneira mais simples e rápida de você passar por um obstáculo é observar os erros mais comuns que várias pessoas cometeram. Por isso, a fim de potencializar os seus investimentos e te deixar consciente, juntamos os 8 maiores erros que todo investidor iniciante comete ou já cometeu. Caso você aplique as dicas práticas que coloquei neste vídeo, os seus primeiros R$10.000, os seus primeiros R$100.000, virão de uma forma muito mais tranquila e com um alto retorno ao longo do tempo. Então se inscreva no canal e vamos começar. A falta de educação financeira é nosso erro número 1. Antes mesmo de começar a investir, é importante que você entenda suas finanças pessoais e realize um planejamento financeiro. Aprender sobre finanças pessoais e investimentos é uma habilidade crucial que pode melhorar muito sua qualidade de vida, sua segurança financeira e sua capacidade de alcançar seus objetivos financeiros ao longo da vida. É um investimento em si mesmo que pode pagar dividendos ao longo do tempo. Fazer um planejamento financeiro é estar ciente sobre para onde vai o seu dinheiro e de quais fontes de rendas você o recebe. É identificar e listar os seus custos fixos e despesas mensais. É identificar os custos dos seus passivos e de quanto está disposto a separar de sua renda mensal e dedicar-se aos investimentos, para que assim possamos começar a caminhar rumo à construção de diversos ativos. Recomendo a leitura do livro Pai Rico e Pai Pobre, de Robert Kiyosaki, para que você tenha consciência sobre a construção de ativos e passivos, a fim de alcançar a sua independência financeira. Não definir objetivos financeiros é o nosso erro número 2. Você já ouviu aquela frase de que se você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve? Sempre que se sentir sem objetivos, sem metas, sem propósito, lembre-se dessa frase e comece a caminhar para frente. Ela retrata perfeitamente o que são os investimentos. Se você tem o objetivo de investir para ter conforto e liberdade no longo prazo, a sua estratégia de investimentos será totalmente diferente de alguém que investe para comprar uma casa daqui a 3 anos, o que, por sua vez, é totalmente diferente de alguém que investe para garantir a faculdade dos filhos daqui a 10 anos. As pessoas tendem a superestimar demais o que podem fazer e alcançar no curto prazo e ignoram totalmente o que podem fazer e alcançar no longo prazo. Para objetivos de curto prazo, por exemplo, procure investimentos com maior liquidez, como os CDBs e o Tesouro Selic. Para objetivos de médio prazo, opte por investimentos de renda fixa que são atrelados à inflação, como um tesouro direto pré-fixado. Para investimentos de longo prazo, a renda variável, principalmente os fundos imobiliários, são uma ótima escolha para gerar renda passiva e multiplicação de capital. Então, a fim de sairmos dessa corrida dos ratos, defina o que você quer fazer com essa parcela da sua renda que você separa todos os meses. É para te proporcionar liberdade daqui a 20 anos? Existe o investimento correto. É para comprar uma casa ou carro em no máximo 5 anos? Existe o investimento correto. É para tirar suas férias na praia tão esperadas? Existe o investimento correto. Se você não tem um objetivo definido, como você poderia me dizer que caminhou para frente essa semana? Como você poderia me dizer que as ações que tomou e vem tomando no mês contribuíram para você se tornar ainda melhor? A definição de um objetivo, e isso não vale somente para os investimentos, te deixa mais direcionado, mais consciente e focado em querer ser melhor todos os dias. Qual é o seu objetivo? Ignorar o perfil de risco é o nosso erro número 3. Normalmente, quando as pessoas começam a investir, a primeira pergunta que recebemos é: qual é o melhor investimento do mundo? Quando na verdade a pergunta certa seria: qual é o melhor investimento para o meu perfil de investidor? Cada investidor possui um perfil diferente, com diferentes objetivos, tolerância ao risco e prazos para investimento. Por exemplo, alguns investidores preferem investimentos de menor risco, enquanto outros estão dispostos a assumir mais riscos em troca de uma maior recompensa. Investir em ativos de alto risco e com possibilidades de alto retorno com certeza pode ser tentador,
Mas se você, por exemplo, não tiver um estômago disposto a assumir um alto nível de risco, isso pode acabar fazendo com que você cometa um grande erro. Ignorar os aspectos do seu perfil e investir em ativos que não estão alinhados a você pode ser bastante prejudicial. Por isso, é essencial conhecer a si mesmos e buscar investimentos que se encaixem em seu perfil, considerando, é claro, seus objetivos de longo, médio e curto prazo e a sua disposição para assumir riscos. Por exemplo, vejamos um perfil de investidor mais conservador. Você provavelmente vai optar por alocar seu patrimônio todo na renda fixa, a fim de evitar as oscilações e variações de preços que existem na renda variável. Para um perfil de investidor moderado, você poderia se dar ao luxo de ter uma pequena parcela em renda variável, respeitando a sua tolerância ao risco. Para o investidor arrojado, a sua parcela em renda variável é ainda maior, muitas vezes deixando a renda fixa com porcentagens mínimas aceitáveis, somente para diversificação, a fim de manter o alto retorno da carteira de investimentos. A maior parte das corretoras possui um formulário que te auxilia na construção do seu perfil de investidor. Para ter ainda mais certeza sobre quanto de estômago você tem para correr riscos, pergunte-se: em quantos anos quero me aposentar? Qual o objetivo dos meus investimentos? Qual é o meu nível atual de conhecimento sobre investimentos? Estou disposto a perder dinheiro temporariamente em oscilações? Essas perguntas, aliadas ao formulário das corretoras, te ajudarão a identificar o seu melhor perfil. A falta de diversificação é o nosso erro número 4. Diversificar é espalhar seu risco em diferentes ativos. É o santo graal dos investimentos. É você criar um portfólio com ativos que se comportam de maneiras não semelhantes, para que o risco da sua carteira seja menor, mantendo assim o nível de retorno. Por exemplo, em um período de juros altos, algumas empresas e demais fundos imobiliários não estarão desempenhando um retorno significativo. Essa parcela de sua carteira normalmente estará no negativo ou com retornos mínimos. Entretanto, a sua parcela que está em ativos atrelado à taxa Selic e à inflação estarão com retornos acima do normal, compensando assim a perca temporária da sua parcela na renda variável. O percentual a ser investido em renda fixa e variável vai depender do perfil e objetivo de cada investidor. Aqueles mais conservadores preferem alocar o maior percentual em renda fixa, enquanto os investidores mais arrojados e com maior tolerância ao risco acabam optando por mais aplicações em renda variável. Independentemente do seu perfil de investidor, ter investimentos em ambos os tipos de renda é essencial para proteger sua carteira de perdas significativas decorrentes de acontecimentos macroeconômicos. Tomar decisões baseadas em emoções é o nosso erro número 5. Infelizmente, quando o assunto é dinheiro, as emoções podem nos levar a agir impulsivamente, arriscando nossos recursos financeiros e nos fazendo agir sem uma base sólida. O medo, por exemplo, pode nos levar à aversão aos riscos, impedindo-nos de aproveitar oportunidades valiosas. Já a ganância permite a tomada de decisões de forma imprudente, com o risco de perder tudo que nos foi conquistado. Então, quais emoções afetam os nossos investimentos? Primeiro, o medo de como investir ou de perder dinheiro pode nos levar à aversão aos riscos. Segundo, a ganância que surge quando há ganhos financeiros em um investimento bem-sucedido. Por exemplo, você ir na onda do mercado e comprar um ativo só porque todos estão comprando. Terceiro, investidores otimistas tendem a superestimar o potencial de retorno dos investimentos e subestimar os riscos associados. Quarto, investidores pessimistas podem levar os demais investidores a evitar oportunidades de investimentos ou a vender seus ativos prematuramente, resultando assim em perdas de crescimento ao longo prazo devido a uma visão negativa do mercado. Quinto, a ansiedade em relação aos investimentos, o que pode causar uma alta carga de estresse e preocupação constante. Sexto, o arrependimento, que é uma emoção comum que surge após o investimento. Se uma pessoa toma uma decisão financeira ruim, pode experimentar sentimentos intensos de arrependimento e frustração, o que afeta a confiança e a disposição para investir novamente. Por isso,
Compreender os princípios da psicologia financeira é fundamental para os investidores que desejam evitar as armadilhas emocionais, como resistir às tendências do mercado, manter o foco nos objetivos e aproveitar oportunidades de melhores investimentos com sabedoria. Sendo assim, como minimizar a influência das emoções nos investimentos? Primeiro, adote uma mentalidade de longo prazo. Segundo, conheça o seu perfil de investidor. Terceiro, defina suas metas claramente. Quarto, faça uso de simuladores e calculadoras de rentabilidade. E quinto, diversifique sua carteira de investimentos. Não fazer pesquisas é o nosso erro número 6. De nada adianta ter R$100 ou 10 mil se você não tem o conhecimento necessário para aplicar. Com muito ou pouco dinheiro, há diversas opções no mercado e algumas podem trazer riscos desnecessários a você. Muito mais importante que saber investir é saber como investir corretamente. Dessa forma, evitará os erros e terá mais chances de faturar alto no futuro. Com certeza você já conhece alguns conceitos que devem ser analisados. Rentabilidade, prazos e riscos são alguns deles, mas é preciso ir além e ficar atento para não cometer erros de principiantes. Saber como analisar um determinado ativo é essencial para o seu sucesso financeiro. Por exemplo, se os fundos imobiliários fazem parte da sua estratégia, você deve saber como analisá-los a fim de escolher e diversificar entre os melhores para sua carteira. Quando você investe em renda fixa, por exemplo, os bancos ou corretoras cobram uma taxa de administração pelo serviço. Isso pode diminuir drasticamente sua rentabilidade no final das contas. Para não perder dinheiro, sempre pesquise, compare e negocie as melhores condições antes de optar por um serviço de investimento. Impaciência e expectativas irrealistas é o nosso erro número 7. Outro motivo comum para o fracasso dos investidores é ter expectativas irrealistas. Sabe aquela ansiedade que sentimos quando estamos na expectativa de receber ou conquistar algo muito desejado? Essa sensação é comum na maioria das pessoas, porém, ter que aguardar um tempo para obter um objetivo estimula alguns desdobramentos emocionais. Uma pesquisa realizada na Universidade de Duke, nos Estados Unidos, indicou que há uma rede neural no cérebro que, ao sofrer estímulos provenientes de algumas emoções, por vezes altera a percepção de tempo. Por isso, é importante que você lembre que investir não é um esquema rápido para enriquecer rapidamente. Os retornos do investimento levam tempo e exigem paciência. Algumas pessoas podem esperar resultados instantâneos e desistem quando não alcançam seus objetivos imediatamente. Por isso, ter uma compreensão realista dos seus objetivos, prazos e riscos envolvidos nos investimentos é fundamental para evitar a decepção. Você, que mantém expectativas realistas, é mais propenso a manter seus investimentos por um longo prazo. Agora, os investidores que esperam enriquecer rapidamente podem ficar desanimados quando os resultados demoram a aparecer e, consequentemente, podem abandonar estratégias de investimento bem fundamentadas antes que elas tenham a chance de amadurecer. Seguir conselhos sem questionar é o nosso erro número 8. Muitos investidores iniciantes cometem o erro de seguir cegamente os conselhos de terceiros, sejam eles amigos, familiares, colegas de trabalho ou mesmo influenciadores financeiros. Embora seja valioso buscar orientações e conselhos de outras pessoas, é igualmente importante adotar uma abordagem crítica e questionadora ao avaliar essas sugestões. O porquê você diz? Porque, como você viu nos tópicos anteriores, cada pessoa joga um jogo diferente, tem uma aversão ao risco diferente, estão dispostos a passar emoções diferentes. Você pode sim e deve acatar as sugestões de investidores mais experientes, mas não deixe de pesquisar sobre a empresa ou ativo para ver se ele se encaixa em sua estratégia e ao seu perfil de risco. Por exemplo, para mim, não tenho estômago suficiente para colocar ações de empresas de varejo ou tecnologia em minha carteira, mas empresas desses setores com certeza fazem sentido nas carteiras de outros investidores experientes que acompanho. Esteja sempre atrás de conselhos, mas somente de conselhos.
Não confie cegamente em recomendações, sem entender como elas se aplicam à sua situação financeira atual e nos seus objetivos. Investir seu tempo na educação financeira e na pesquisa independente pode te ajudar a evitar o erro de seguir conselhos sem questionar. Bom, agora que você já sabe sobre os principais erros dos investidores iniciantes, é hora de saber então como começar. Mas antes de começar a investir, é importante você construir sua reserva de emergência. Acredito que seja algo que você já saiba. Então, 6 meses dos seus custos fixos. Se você tem um custo de R$ 2.000 mensais, é bom sua reserva estar preenchida com pelo menos R$ 12.000. Em qual ativo? Necessariamente em Tesouro Selic, que sempre rende pelo menos a taxa Selic, ou em CDBs, que possuam liquidez diária. Após a construção da sua reserva de emergência, é hora de ir para a prática e potencializar seus investimentos por meio de ativos de renda fixa e renda variável. No momento em que estou gravando esse vídeo, ainda não possuo os conteúdos densos e explicativos que estamos programando trazer para vocês. Entretanto, você pode começar a investir e trilhar seu caminho por meio de uma playlist que me ajudou muito no começo, que está no canal do Investidor Sardinha. O link da playlist vai estar no comentário fixado junto com os materiais importantes que você deve consumir. Caso esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma, considere se inscrever no canal e sentar o dedo no joinha. Este vídeo é somente para fins educacionais e não tem a intenção de recomendar compra ou venda de ativos.